Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, Vasco colocou ingressos hoje, meio-dia mais ou menos, ingressos para a partida contra o Corinthians à venda. Adivinha, rapidinho, queria ir, não comprou? Esquece, maluco, esquece. Aquilo que tá cansado já de me ouvir falar isso, né? São Januário, irmão, 20 mil lugares, cara, é pouco. Tá? E me preocupa quando falo, vou repetir, o Bigode vai falar de... Vou, irmão, me preocupa, eu fico preocupado, irmão. Vai reformar São Januário, vai gastar uma grana para 40 mil lugares, 43 mil, cara, é pouco, irmão. É pouco. Eu concordo quando a galera vem aqui comentar, fala, pô, Bigode, tem que ser um estádio de pelo menos 60 mil. Concordo, cara, concordo. Não dá, 40 mil vai continuar pouco, vai acabar rapidinho. Agora os ingressos costumam acabar em 2 horas, 4 horas. Com 40 mil vai acabar em 6 horas, mais ou menos. Vai acabar, irmão. Vai acabar rápido, tá? É pouco para a torcida do Vasco. Inclusive o Atlético Paranaense, que é o próximo confronto, né, depois do Cruzeiro, né? É Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians, tá? Joga essa partida contra o Cruzeiro, portões fechados, devido à punição do Cruzeiro. Depois pega o Atlético Paranaense, inclusive o Atlético Paranaense colocou também ingressos à venda, tá? R$200 a inteira, maluco, preço salgado, hein? Para ver um joguinho do Furacão Atlético Paranaense, que isso? Mete a faca, hein, Furacão? Que isso, irmão, 200 prata? 200 prata para assistir Atlético Paranaense e Vasco. Claro, deve ter um monte de sócios, né? Para o sócio do Atlético Paranaense deve ser bem mais barato, mas para o visitante Vasco tá lá, 200 prata inteira, R$100 a meia para ver Atlético Paranaense e Vasco. Depois desse jogo, tem o jogo do Corinthians, São Januário, Vasco e Corinthians, e aí os ingressos já estão esgotados. A torcida do Vasco é F. Falando em F, a torcida do Vasco hoje estava na expectativa do julgamento do Verratti, maluco. Cara, foi julgamento online, né? Transmissão, né? Pela internet, torcida do Vasco invadindo, pedindo absolvição e tal. E deu tudo certo, tá? Deu tudo certo. Verratti foi absolvido. Verratti vai ajudar o Vasco nessas últimas 5 partidas aí que encerram o Brasileirão. Pô, os jogadores do Vasco estavam até tranquilos, né, irmão? Mostrou o lance, cara. Pô, o lance, o cara, pô, nem pega na cabeça do maluco. Maluco, mó encenação. Pô, para, irmão, para, né? O justo foi isso, foi exatamente o que aconteceu. O Verratti está absolvido, meu parceiro. É essa a parada. Falando em F, né? A torcida do Vasco é F, arrebenta, tem outro F, que é o outro sentido da palavra que não é tão bom, tá? Com relação à diretoria aí da Vasco SAF, que toda hora deixa uma dívidazinha sem pagar, né, irmão? Pô, irmão, o Vasco já era caloteiro sem ser SAF. Continua. Bigode vai falar sobre isso? Vou, irmão. Fico chateado, irmão. Pô, as minhas continhas eu pago, irmão. Pô, em dia, tudo em dia. Mó suor, maluco. A gente sabe disso, cara. Pô, a gente fica suado, trabalha pra caramba pra pagar boleto, irmão. Pô, o Vasco com essa fama de caloteiro me deixa, irmão, com uma agonia. Foi vendido pra acabar essa fama e não acaba, né? Falando isso porque
Hoje o pessoal da diretoria do Corinthians estava dando entrevista falando da dívida do Vasco, que já entrou na CBF, que já está conversando com o jurídico do Vasco para que o Vasco pague, né, o que deve pelo Lucas Piton. Lucas Piton, 60% dos direitos econômicos foi passado para o Vasco por 16 milhões de reais. O Vasco não pagou nada ainda e o Corinthians espera fazer um acordo em breve. Irmão, falar um pouquinho sobre Cruzeiro e Vasco, tá chegando a hora. Irmão, tava vendo o time do Cruzeiro, Matheus Vital, que foi titular no último jogo, entrou de titular na vaga do Matheus Pereira. Bigode, quem é Matheus Pereira? Cara, Matheus Pereira era jogador do Al Hilal, tá? E foi especulado na segunda janela, na janela de julho, para vestir a camisa do Vasco. Não sei se vocês lembram, tá? Matheus Pereira perdeu posição para o Matheus Vital, tá? E além disso, Matheus Pereira não meteu nenhum gol, nenhuma assistência. E lembrando que o cara que a gente foi buscar na janela, né, ao invés de trazer Matheus Pereira, trouxe o Payet, que já meteu dois gols importantes, que deram 2 vitórias para o Vasco, 4 pontos, tá? Porque estava empatando, ganhou mais 2 contra o Fortaleza, mais 2 contra o América Mineiro, mais 4 pontos, além de assistência. Ficou melhor para a gente trazer o Payet do que o Matheus Pereira, mesmo o Payet estando fora de forma. Mas agora, irmão, viu, o maluco tá fininho, irmão. Pô, deve estar naquela correria, aquela coisa louca que é os treinamentos do Ramon Dias. Tá ficando fininho, para ajudar a gente aí, nessas 5 partidas finais. Tanto que existe até a dúvida, né, hoje. Vamos de Rossi ou vamos de Payet como titular nesse ataque aí do Vasco? Irmã, aquela dúvida, hein? Se eu parar aqui para pensar, né? Ontem a gente falou sobre isso, eu fiquei, cara, Rossi, eu falei o Rossi. Se o Rossi tiver 100%, é o Rossi. O Rossi estava jogando demais. O Rossi tem 6 jogos com a camisa do Vasco, depois que ele voltou, 6 vitórias do Vasco, tá? Mas também o Rossi vem de lesão. Será que ele tá mesmo 100%? Será que não seria melhor entrar com o Payet ali no meio de campo, né? 4 no meio de campo, com o Peck e o Verratti na frente? Cara, é aquela dúvida, irmão, que o cara fica esfregando a cabeça. Ramon Dias, né, irmão? Ramon Dias, mas é aquela dúvida boa, né? Dúvida boa. Payet ou Rossi? Quem será que ele vai colocar de titular? Tudo indica, tá, que vai ser o Rossi, tá? Tudo indica que o Rossi vai ser titular nesse ataque do Vasco. E você, irmão, colocaria Payet ou Rossi de titular com a camisa do Vasco contra o Cruzeiro? Comenta aqui, E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!